Quando uma porta se fecha, é este o tema da mensagem de hoje aqui no nosso vídeo. Fique conosco, amigo. Até o final deste vídeo, o Espírito Santo vai falar com todos nós. Aproveite esta oportunidade, inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. Amém? Graças a Deus. Agora, meu irmãozinho, prepare o seu coração, porque você vai entender que quando uma porta se fechar para você, não fique triste não. Deus vai abrir uma outra, com certeza, muito melhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto bíblico está em Atos, capítulo 13, a partir do versículo 40 e 47. Pastora Sara vai fazer esta leitura. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos chegando ao final aqui do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos falar que quando uma porta se fecha, Deus abre outras bem melhores, porque Deus é Deus. Ele está no comando, no controle de tudo. Ele quer que o evangelho seja pregado até os confins da terra. E às vezes Deus até permite que uma porta seja fechada, porque ele já tem uma outra lá na frente e até mesmo porque nós não podemos nos acomodar. Está bem assim? Dividimos o texto em duas partes para facilitar a nossa compreensão. Então vamos agora para a primeira parte do texto, primeiro tópico da mensagem de hoje. Chamados para a vida eterna. Texto bíblico. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Aleluia. Meus irmãos, está aqui esse texto nos mostrando claramente que o alvo de Deus é salvar a humanidade. Amigo, Deus não quer que ninguém se perca. É por isso que ele levantou o apóstolo Paulo para aquele tempo. E ele cumpriu a missão dele. Lá em Antioquia da Pisídia, ele fez aquilo que o Senhor lhe convocou para fazer. Lhe deu sabedoria, lhe deu força, lhe deu coragem, e ele era obediente à voz de Deus. E foi por isso que ele foi bem-sucedido na missão de pregar o evangelho. Hoje, amigo, não é diferente. Nós precisamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não tinha medo, inclusive, de morrer fisicamente. Tanto é que ele foi decapitado em Roma nos dias do imperador Nero. Morreu, é verdade, mas deixou 13 epístolas para que a igreja de Jesus hoje tenha um padrão. A igreja tem um padrão doutrinário. Está na Bíblia, para nós seguirmos. Então, meu prezado irmão, o Espírito Santo nos orienta
que nós sigamos firmes, porque a vontade de Deus, como está lá na carta de Paulo a Timóteo, é que todos nós sejamos salvos e tenhamos pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Agora, é preciso que todos nós entendamos que Deus já fez a parte dele. E nós hoje precisamos fazer a nossa vontade. Querer que você seja salvo, amigo, Deus quer. Mas só que ele não vai lhe obrigar a ser salvo, não. Por isso ele mandou que o evangelho, não é religião, não. Ele não disse ide e pregai religião. Ele não disse isso. Ele disse ide e pregai o evangelho. Agora tem que pregar o evangelho pleno. Na carta aos Gálatas está escrito, logo no capítulo 1, ainda que um anjo desça do céu, pregando um evangelho diferente do que está escrito no cânon sagrado, Paulo disse, seja anátema, seja maldito. Então é por isso que o projeto ir de pregar e prega o evangelho. Agora aquele que crê, a promessa de Deus continua de pé, será salvo. E aquele que não crê, infelizmente, vai sofrer as consequências da sua incredulidade. Aí não tem jeito. Enquanto você está vivo, meu amigo, as portas do céu estão abertas para você. Agora, depois que morre, meu amigo, já era. Vai passar a eternidade. Se você não creu, com certeza você vai passar a eternidade no inferno. Quem diz isso não sou eu, não. É a palavra de Deus quem diz isso. E foi Jesus quem disse, quem não crê será condenado. E é condenação eterna. Então, receba esta orientação do Espírito Santo. Vem agora o segundo tópico da mensagem. Paulo e Barnabé foram expulsos. Texto bíblico. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Por que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo? Porque eles estavam dando crédito à palavra de Deus que estava sendo ensinada a eles através de Paulo e Barnabé. Meu prezado irmão, a história se repete. Quero fazer 2 comentários rapidinhos. Diz aí o texto que a pastora Sara leu, que os judeus conseguiram fazer a cabeça de mulheres honestas, de pessoas direitas, que estavam dando crédito à palavra de Deus. Irmãos, o diabo é mentiroso. Ele usa pessoas para fazer a cabeça de pessoas honestas. Isto está acontecendo hoje. Em pleno século XXI, nós estamos vendo as mesmas coisas acontecerem. Infelizmente. E o segundo comentário que eu quero fazer, meu irmãozinho, é que a rejeição ao evangelho continua ainda hoje. No Brasil, mais de 90% da população deste país não quer nada com Deus. As pessoas querem viver religiosamente, não querem seguir os padrões estabelecidos não por uma igreja, não por uma denominação. As pessoas querem seguir os seus padrões, padrões criados pelos homens. Pelos homens. Quando você lê o capítulo 15 de Mateus, lá está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, seguindo doutrinas que são preceitos de homens. Isto aconteceu naquele tempo e continua acontecendo nos dias de hoje. Agora, amigo, se você quiser seguir os padrões estabelecidos pelo Espírito Santo, se você quiser seguir estes padrões, Deus está pronto para dizer, meu filho, se você quer, eu quero. Se você quer, a Bíblia está aí à tua disposição.
A nova aliança que foi realizada por Jesus através do seu sangue está valendo. Aceite a Ele como seu Senhor, como seu Salvador, siga os seus ensinamentos, siga as doutrinas paulinas, as doutrinas gerais, siga as revelações do Apocalipse, porque o dia do arrebatamento está chegando. Não sabemos o dia nem agora, mas que vai acontecer, vai. Porque tudo que foi prometido a respeito de Jesus aconteceu. Então, mesmo Deus que enviou Jesus para morrer na cruz para nos salvar, é o mesmo Deus que vai voltar agora em glória, não mais para morrer na cruz, mas vai voltar para reinar durante 1000 anos, juntamente com a sua igreja a partir de Jerusalém. Essa promessa é para você. E eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas que ouviram a tua palavra, que estão declarando a ti, Senhor, como único Senhor e Salvador. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora vamos orar mais uma vez pelo Brasil. Agora eu vou pedir para a pastora Sara ler o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, amigo, estas palavras foram ditas por Deus a quem? Ao povo de Israel, no dia em que Salomão estava lá fazendo a dedicação do templo. Deus falou a Israel. Mas, através de Jesus, tudo que Deus prometeu para Israel está valendo para a igreja de hoje. Tanto é verdade que o apóstolo Pedro, na segunda epístola, capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro 2, 9, diz, lá está escrito assim: mas vós sois, falando para a igreja, a geração eleita, a nação santa, o sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta palavra, inspirada por Deus, dita pelo apóstolo Pedro, não foi para Israel, foi para quem? Para os gentios que tinham aceito a Cristo e que agora faziam parte da igreja. Então nós somos hoje, sim, somos privilegiados pelas promessas de Deus feitas a Israel por meio do sacrifício de Jesus. Então é por isso que nós vamos orar pelo Brasil agora, tá? Nós vamos orar e Deus vai sarar o Brasil. O Brasil está doente, o Brasil precisa de cura espiritual. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o Brasil. O Senhor foi claro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, papai, que tudo que o Senhor prometeu a Israel se cumpra hoje em favor do Brasil. Salva o Brasil, cura o Brasil, faz pelo Brasil o que só o Senhor pode fazer. Paizinho, faz isto para a tua honra, faz isto para a tua glória, faz isto para o teu louvor. Amém, amém e amém. Compartilhe este vídeo, tudo que você viu e ouviu, com os seus amigos. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!